Passamos agora à última sessão, ao último casal do dia, que é o casal de uma grande amiga, que é Lilia Moritz Schwartz, da Universidade de São Paulo, Chiara Evangelista, da Universidade de Gênova. Não fazemos apresentações porque nos conhecemos todos aqui. Elas vão falar de Os Guias, Pessoas Visíveis e Invisíveis nos Relatos de Viajantes, Brasil, início do século XIX. Então, essa é uma apresentação que Kiara e eu pretendemos dialogar sobre um tema que nos é comum, que são os viajantes do século XIX, sobretudo, e não tanto os viajantes como os seus guias. Silviano Santiago já me viu apresentar essa palestra de uma forma ainda mais... É uma pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda, né, do que concerne a minha parte, então peço desculpas enfim, pelo working process. E vou ler devido ao dia. Bom, no livro Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss escreveu que tinha ódio às viagens. Entretanto, não deixou de reconhecer a importância delas na sua, peraí, a importância delas na sua experiência subjetiva. Disse Lévi-Strauss: em geral, concebemos as viagens como um deslocamento no espaço. É muito pouco. Uma viagem inscreve-se simultaneamente no espaço, no tempo e na hierarquia social. Eu considero, então, e consideramos, eu e Chiara, que viajar é uma atitude existencial, ainda mais no caso brasileiro, em que uma série de viajantes invadiram esse território desconhecido para eles, percorrendo o país de ponta a ponta do século XVI ao XIX, em busca de dinheiro, conhecimentos ou visando sanar a própria curiosidade. Esse se transformou, então, em um movimento no, através do e sobre o espaço. Saberes, práticas, técnicas eram, então, produzidos e circulavam entre naturalistas e instituições de diferentes lugares, mas interligadas numa rede ampla. A formação, basicamente empiricista, supunha haver uma verdade que poderia ser alcançada apenas no encontro com as coisas e os fenômenos que os gabinetes e os recintos fechados não permitiam. E por isso as viagens ganharam um estatuto central para a produção da ciência e da arte naturalista. Viajava-se, então, na esteira da formação dos Estados-nação, dos impérios coloniais e também da expansão comercial, das missões religiosas e das migrações populacionais. Eram, então, naturalistas, cartógrafos, engenheiros, escritores, artistas, jardineiros, etnógrafos, diplomatas, nobres. Aliás, as relações ambíguas entre profissionalismo e amadorismo durante os séculos XVIII e XIX são tema frequente das análises sobre essas viagens que não teremos tempo aqui de desenvolver. Mas, nesse momento, ocorre uma guinada significativa, sobretudo no século XIX, quando alguns viajantes europeus passam a preferir deslocamentos para continentes mais distantes. E dentro dessa nova orientação, a então colônia portuguesa nas Américas, o assim chamado Rico Brasil, virou um local privilegiado. E se a paisagem natural era retratada como um novo Éden, um novo paraíso, já a humanidade passava por severas restrições, sobretudo por conta de seus costumes considerados exóticos, quando não detraídos e depois degenerados. Hábitos como o canibalismo, poligamia, guerra, faziam dos americanos uma espécie de anti-humanidade. Essa é uma tradição antiga, também não vou desenvolver, desde a mais pessimista do português Gandalf até basicamente os textos franceses na esteira do Jean Delery. E o fato é que os homens do assim chamado Novo Mundo sempre chamaram muita atenção, assim como a ambiguidade, a dicotomia entre natureza e cultura constitutiva do pensamento viajante. É possível dizer, didaticamente, só para nos organizarmos, que até 1808 se verificava o predomínio das viagens de objetivo naturalista e geopolítico, feitas por luso-brasileiros. E já num segundo momento, que é aquele que nós vamos nos deter, é a iniciativa externa que toma vulto.
Era toda uma nova política concernente à imigração que se afirmava, uma vez que então a entrada de viajantes de outras potências estrangeiras no território brasileiro, se não era proibida, era muito dificultada. Mas é em contexto de D. João e com a abertura dos portos em 1815 que o país vai ser invadido por esses naturalistas viajantes. O território vira, então, um conjunto coerente de animais, plantas, condições geográficas e topográficas, um regime de rio, minérios, ventos e também de seres humanos, sendo que a essência do país era condensada na sua condição tropical, que virava uma espécie de substrato simbólico. Esses viajantes carregavam um espírito missionário, como se fossem irmãos mais velhos, mas também vinham retirar muito. Além do mais, o vínculo com as instituições que os financiavam faziam deles verdadeiros piratas científicos, que voltavam carregados de espécimes e objetos coloniais que adensavam os museus e coleções do estrangeiro. O príncipe Maximiliano I da Baviera, por exemplo, que esteve no Brasil de 1815 a 1817, carregou para o seu castelo nada menos que um herbário contendo 5.000 plantas brasileiras, além de insetos a centenas e outros exemplares da natureza, sem esquecer um pequeno botocudo. O botânico Saint-Hilaire veio na mesma missão e conhecia muito bem a literatura científica, assim como os procedimentos práticos de um naturalista. Tinha noções de agricultura, de confecções de herbário, transporte de vegetais e assim vamos. Ele coletou o que pôde e enviou para a França e Martinica. Foi com o casamento de Dona Leopoldina, em 17, ela mesma uma naturalista, que o interesse germânico desembarcou no Brasil em 2 missões científicas, a austríaca e a bávara, dirigida por Spix e Martius. A colheita da dupla abrangia, além de uma parelha de índios, 85 espécies de mamíferos, 350 aves, 130 anfíbios, 116 peixes, 2.700 insetos e 80 aracnídeos e crustáceos, além de 6.500 plantas. Eu não vou me dedicar a esses números, mas eu quero dar apenas uma dimensão deles, o que significava retirar, levar. Esses mesmos teóricos também produziram interpretações do Brasil, como o mesmo Marcius, que escreveu em 1844 um ensaio chamado Como Escrever a História do Brasil. Ele partia, como bom naturalista, de uma metáfora hídrica da mistura de rios, um rio branco caudaloso, outro indígena menor e outro negro ainda menor, e idealizou um programa de como inventar uma história do país, que seria marcado por essa mistura de povos. Os 2 naturalistas, Pix e Marcius, foram acompanhados por Thomas Ender. Thomas Ender, que retratou a escravidão como uma espécie de bom cativeiro. Uma fatura semelhante pode ser percebida nas pinturas de artistas das colônias francesas, que Ara vai falar muito mais, da colônia Le Breton, que chegou em 1816, e como Debré, que pintava corpos negros anatomicamente perfeitos em situações de trabalho, mas com a violência aparecendo nos pequenos e grandes detalhes. O mundo tropical era assim, oferecia, mas cobrava muitos tributos. Na expedição de Langsdorff, por exemplo, Rugendas pegou malária, Toné morreu afogado e o barão perdeu o juízo. Thomas Eder voltou, mas sem memória. Pois bem, para eles, portanto, essa era uma espécie de laboratório racial. O próprio von Marcius, anos depois, escreveria uma teoria sobre a degeneração dos autóctones brasileiros. Ele afirmou ter encontrado indígenas remanescentes de povos superiores, mas todos num estado deplorável e decaído. Enfim, o tema é vasto, eu não vou me estender aqui nessa espécie de disclaimer, mas nós queríamos mostrar primeiro, mostraremos no futuro, né, Chiara, como os viajantes constituíram uma espécie de sistema explicativo sem uma autoria assinalada, formalizando temas que ganhariam proeminência na República, como a questão da mistura racial e a exaltação dos trópicos. Mas também gostaríamos de destacar um outro aspecto,
o lugar dos guias e nativos que seguiam nas explorações, eles mesmos verdadeiros cientistas esquecidos nos registros do tempo. Os naturalistas raramente viajavam sozinhos. E tal característica é fundamental para a gente entender essa ciência feita em campo. Mas sem eles não haveria produção, não haveria coleta, não haveria coleções. Mas essa era uma forma heterogênea de conhecimentos, práticas e teorias, e nem sempre lograda de forma amistosa. Mary Louise Pratt chamou a atenção para essa questão e perguntou: onde estão todas as pessoas? De fato, há uma retórica viajante que inclui relatos sem sujeito, do tipo: minha bagagem chegou, a canoa estava carregada. Onde estão as pessoas? Segundo Pratt, muitos viajantes produziam ativamente uma espécie de paisagem androcênica, em que performavam essa tópica de como se eles fossem adões solitários. Vou dar um exemplo. Em Brasil, Novo Mundo, Eschberger descreve seu cotidiano em Minas Gerais, seguindo o mesmo tropo adâmico. Diz ele: eu contemplava de uma elevação a região deserta, totalmente deserta à minha volta, onde tudo era tão desolado e tão exuberante, tudo tão selvagem e, não, e no entanto, tão suave. Eu me sentia como Adão no paraíso, quando ele ainda estava só, bem claro. Como ele, também eu era ali senhor de tudo que meus olhos alcançavam. Certamente, ele se sentira tão solitário quanto eu, até que apareceu Eva, em cujo seio pôde derramar todos os seus sentimentos e sensações. Esse sentimento de dominação masculina, de uma ciência europeia que se impõe a uma paisagem supostamente esvaziada de pessoas e exuberante na natureza, aparece numa série de relatos. Eu vou continuar mais um pouquinho com o Eschwege, quando ele diz: nunca me senti tão só e abandonado como quando pernoitava nos campos sem fim dos sertões de Minas. Porém, no mesmo parágrafo, o engenheiro estrangeiro se trai ao mencionar a companhia de quem? Dos guias. Ele diz: meu coração se confrangia violentamente quando, depois de milhares de estadas, tendo subido uma colina ou uma montanha, ele continua descrevendo como adâmico, até que ele diz: até que o guia interrompeu o meu idílio, dizendo: debaixo daquele palmeiral, à margem daquele rio, é mais seguro passar a noite. Essa era, portanto, uma estratégia narrativa comum nessa literatura. Por exemplo, na expedição fluvial de Langsdorff, seguiram não só outros naturalistas, como um piloto, 3 proeiros, 2 ajudantes ou contrapilotos, 18 remadores. Além deles, 3 homens escravizados por Langsdorff. E ele cita Alexandre, exímio caçador e preparador de coleções zoológicas, João, cozinheiro e ótimo alfaiate, Roberto, que assumiu a função de João depois da morte dele. Saint-Hilaire menciona o tocador Manuel, dessa maneira. Era um negro forro, que sabia cuidar dos animais, dominava os trajetos e as coleções. Como ele, eram sempre os ajudantes que caçavam as aves e insetos que iriam compor as coleções. Guias abriam as picadas, garantiam a passagem pelos rios, indicavam caminhos, mas também davam explicações. Explicavam as plantas, explicavam a culinária, explicavam como funcionavam as cavernas e como eram os topos dos morros. Eles eram também responsáveis pela coleta e descrição das plantas desconhecidas. Por exemplo, o príncipe Maximiliano de Waid-Neuwied, ele deixou no apêndice da sua obra a seguinte descrição: habituados com tudo o que concerne às caminhadas no interior, esses homens conhecem perfeitamente as mínimas particularidades do seu ofício. Se teve a felicidade de encontrar um bom tropeiro, está vencido o ponto principal. Eu teria vários outros exemplos para dar, mas com o adiantado da hora, eles são todos nesse mesmo sentido, saudando os guias como verdadeiros mestres nas áreas em que os naturalistas são adões no meio da natureza.
É famosa uma passagem de José Bonifácio, que ele agradece a dois sábios geógrafos africanos que teriam lhe explicado definitivamente por onde se dava o curso do Nilo. Ah, ah, eu vou cortar aqui as minhas passagens para chegar mais longe e mostrar um caso que a mim me encanta muito, porque eu estudei muito, que é o caso do pintor Nicolas Antoine, que, ele sim, um amigo íntimo de Rousseau, chegado ao Brasil, ele diz que é obrigado a comprar 3 escravizados para plantar café Bourbon nas encostas. Vocês me perdoem a tela escura, mas a tela é escura, por isso que eu tentei descrever. E esses 3 escravizados de Toné foi que lhe ensinaram não só como se plantava café e se lucrava com café, mas também o curso da cachoeira, que acabou tomando o nome de Toné. Também fizeram várias pessoas indígenas diferentes, de diferentes etnias, foram regimentadas pelos viajantes como escravizados. 2 homens Krenak, do Vale do Rio Doce, ficaram famosos, Joaquim Quack ou Cueque. Um jovem catequizado que entrou no grupo de Maximilian como intérprete, guia e profundo conhecedor da natureza. Ele foi levado pelo príncipe alemão em 1818 para a Áustria e seus restos mortais só retornaram agora ao povo Krenak em 2011. Portanto, essas são histórias do passado e histórias do nosso presente. Eu termino com mais 2 imagens que são muito significativas aqui na nossa argumentação. A primeira delas, uma ilustração da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, As Capitanias do Norte e Oeste, onde vocês podem ver a figura, aqui ao centro, do naturalista, trabalhando, parece um computador, mas não é, é uma caixa, e mais ao fundo quem? Justamente os guias, né, que trabalhavam ao lado, carregando os seus produtos. Esse é um detalhe para vocês verem mais o guia, né, a personificação dos naturalistas contrapostas ao trabalho dos seus guias. E, por fim, uma imagem que sempre me comove muito, que é a imagem do Rugendas, de um mercado de escravos. A ação principal se concentra no centro da aquarela, aqui eu reproduzi em branco e preto, porque essa imagem sempre me comove muito, é muito comovedora. Trata-se de mais ao fundo é possível ver um senhor de escravos avaliando os produtos que ele levará, e mais à esquerda, que eu ampliei nesse detalhe, nós vemos 2 rapazes negros, africanos, recém-chegados, que desenham na parede. Eu sempre me perguntei por que será que Rugendas quis trazer essa cena para a sua viagem filosófica também. Mas, com certeza, ele viu que essas pessoas que chegavam e se transformavam em guias, em meros escravizados, vinham cheias de ciências e de muitas tecnologias. Eu termino aqui citando o Arcádio Dias Quignone, que mostrou como em situações de clara desvantagem econômica, social e política é sempre preciso bregar nos cantos dos documentos, nos apêndices dos livros, nos deslizes deixados nas frases, nas frestas do arquivo colonial, restam ainda muitas pistas desses pensadores e tradutores transatlânticos. Eles não apenas acompanhavam, anotavam, classificavam, desenhavam, mas faziam teorias da natureza. Agora eu passo para a Chiara, que vai aprofundar o tema, tratando aqui de Debré. Vou interromper o meu compartilhamento. Muito obrigada. Já Lili introduziu muito bem, eu fico feliz de estar aqui com Lili Schwartz, e, que é uma historiadora da qual conheço os textos muito interessante, fascinante, e vou começar a minha exposição. Qualquer que fosse o lugar de procedência dos viajantes, aqueles que deixaram relatos escritos tiveram um elemento constante, o registro dos pousos,
Isto é, o registro dos lugares nos quais chegar, descansar e alimentar os animais, escrever cartas e relatórios. Lugares que ainda na metade do século XIX se repetiam de um relato de viajante para outro, desde o tempo mais remoto da colônia. E já Lilly mostrou esta continuidade, pelo menos até a metade do século XIX. Os viajantes, em suma, acostumaram nossos leitores a um mapa consolidado do interior do Brasil, desenhado por uma rede de pontos de referências, que são os pousos, que desde décadas era preciso alcançar para que a viagem chegasse até o fim. Já vimos como distinta era a percepção da numerosa mão de obra, sem a qual a viagem nem podia começar, e que muitas vezes era ignorada. Nesta minha exposição, tratarei de dois viajantes que, diferentemente da quase totalidade, manifestaram atenção aos guias e às turmas dos homens que fizeram com que a viagem se realizasse. Se trata de Jean-Baptiste Debré, que viveu entre 1768 e 1848, francês, integrante da chamada Missão Artística Francesa, a qual, na época de Dom João VI e mais para frente, fundou no Rio de Janeiro a Academia das Belas Artes. E se trata também de Hercule Florence, vivido entre 1804 e 1879, emigrado por sua conta no Rio de Janeiro e logo incorporado na expedição Laxdorf, um projeto de larga exploração promovido pelo czar Alexandre I e financiado por Nicolau I. Debré e Florence, ainda que de duas gerações distintas, têm alguns aspectos em comum. O período em que no Brasil escreveram o texto pelo qual são conhecidos, o ser francófonos, o não ser propriamente viajantes de profissão, ou ter produzido uma obra que até a segunda metade do século XX não só não teve sucesso, mas, principalmente no caso de Debré, foi esquecida no Brasil e na Europa. O Voyage pittoresque historique au Brésil de Debré, publicado em Paris entre 1834 e 1839, foi, na França, um fracasso editorial. E só após um século foi editado no Brasil. A segunda edição francesa é de 180 anos após a primeira. No caso de Florence, a situação é mais complexa. Me limito lembrando que o Voyage fluvial du Tietê à l'Amazone, que foi entre 1826 e 29, foi publicado 46 anos após a expedição Laxdorf, em 1875, na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pela tradução do Visconde de Tonnet. Voltarei sobre a tradução de Tonnet, importante no assunto desta minha fala, porque está claro que estou tratando de dois viajantes, mais de três autores. Aqui, a meu ver, os colegas literados me dirão, me parece que seja realmente uma transcriação. Na obra de Debré, formada por 151 pranchas xilografadas e coloridas, e por largos comentários que descrevem nos pormenores as próprias pranchas, há pelo menos 5 tábuas que estão relacionadas ao tema das viagens no interior. Estas pranchas, como as demais, mostram que um dos intentos de Jean-Baptiste Debré
fosse o de construir um cânone iconográfico do Brasil, intento que se realizou ainda que um século e meio após a publicação de seu Voyage. 3 destas pranchas referem-se claramente aos viajantes europeus e a seus acompanhantes, mostrando distintas tipologias. O intermediário, que leva os viajantes europeus dentro de uma aldeia, o canoeiro indígena e, por fim, os caçadores e os naturalistas, de que acaba de falar Lili Schwartz. Os caçadores capazes de procurar comida aos viajantes, outros especializados em catar e conservar espécies da flora e da fauna para ser vendida aos estrangeiros, até no porto do Rio. Debré, intencionado em representar em todos os seus aspectos a sociedade brasileira, neste caso também evidencia figuras sociais com suas funções específicas. Aqueles acompanhantes não têm nomes, mas nas pranchas como nos textos apresentam todos os traços específicos de suas próprias funções. No comentário da prancha, que representa um acampamento noturno de viajantes, Debré dedica umas frases aos viajantes europeus e lembra, entre outros, os nomes venerados de Auguste Saint-Hilaire, Spix e Martius, Langsdorff, que eu conheci no Brasil. Destes, talvez o mais infeliz foi Langsdorff. A doença, como falou a Lili, que contraiu dentro da viagem, fez com que o roteiro fosse interrompido em 1828 e que todo o material enviado a São Petersburgo não fosse nunca trabalhado por ele. A documentação esperou mais que um século para ser analisada. De tal maneira, o relato escrito por Hercule Florence, que tinha a função de complementar o diário de Langsdorff, ficou o único completo da exploração russa. No texto de Florence, há bastantes referências ao guias e a todos os trabalhadores contratados na expedição. Na minha interpretação, esta atitude tem 2 causas diferentes. Primeira, sendo a exploração Langsdorff financiada pelo czar, tudo tinha que ser contabilizado com rigor, incluindo, obviamente, as retribuições dadas ao guia e aos camaradas. Segunda razão, a postura do próprio Florence, que ao longo de seus escritos, ele escreveu muito, mostra a prática da observação participantes, das pessoas e de suas ações. Observação complementada nos desenhos por uma mirada fotográfica ante litteram, pois Hercule Florence, dentro de pouco tempo, teria experimentado com sucesso a técnica fotográfica antes da guerra e que, sempre Hercule, por primeiro chamou esta técnica assim, fotografia, quando na Europa se chamava heliografia. Graças à escrita de Florence, temos notícias detalhadas não só das tarefas da tripulação, mas também das ações da mesma e o dia a dia dos acompanhantes. Uma dessas passagens se refere ao momento do jantar. Diz Florence: nosso acampamento, perfeitamente iluminado, oferece uma cena variada. Um grupo de remadores sentados no chão, em volta de um pedaço de veado assado, espetado num pão fincado no solo, com suas tigelas de feijão na mão, cada um com uma fatia, corta uma fatia com sua faca e continua.
Escolhi esta passagem porque permite mostrar um outro aspecto. Só um estrangeiro teria dedicado tantas palavras a uma refeição no meio do mato, com pormenores que um viajante brasileiro não teria considerado, porque parte da vida cotidiana de cada um. Há circunstância em que, atrás dos silêncios, não há falta de sensibilidade ou de atenção, nem censura, mas simplesmente a ideia que de alguns fatos não tenha que ser registrado na escrita, sobretudo absolutamente costumeiro, porque absolutamente costumeiros e banais. Por isso, os viajantes estrangeiros, quando têm o olhar interessado, são uma fonte preciosa para o conhecimento da cultura material no Brasil. No caso de Hercule Florence, a atenção pelos trabalhadores da expedição se vê no próprio manuscrito do Voyage de Fluvial. Aqui o discurso seria muito amplo e não vou cortar. O manuscrito que eu estou analisando aqui e que foi publicado em cópia anastática, vou mostrar aqui como era, é lindíssimo, com os desenhos dentro, são apontamentos em imagem, e que foi publicado em 2015 pelo Instituto Hercule Florence de São Paulo. Neste manuscrito que mostrei agora, há 50 entre desenhos e rascunhos. A maioria dos desenhos são dedicados aos apiacá e alguns elementos da paisagem. Os desenhos e os rascunhos dedicados aos guias e aos camaradas são 15 em total e cobrem todas as atividades dos camaradas na expedição. Texto e imagens dão indícios das interações entre os cientistas e os acompanhantes brasileiros. As relações mudam sensivelmente no curso da expedição. Há momento de tranquilidade, seja nos acampamentos, seja quando Florence afasta-se junto com o guia, fazendo algo que ambos gostam e que dá paz. Pescando, o guia, outro, Florence, desenhando. Há momento de admiração pelas capacidades do guia, dos pilotos e dos remeiros. Porém, avançando na viagem, aumenta a irritação pelo descuido e o sempre menor conhecimento que os guias têm dos lugares. Essa é uma parte que eu quero aprofundar porque é de muito interesse na escrita de Florence. Há alguns trechos do Voyage de Hercule Florence nos quais não há guias nem camaradas. O episódio descrito quase que fosse um sonho do cavalo de Florence caído num fosso mostra a exaltação momentânea do jovem de estar sozinho no mato, mas também o medo póstumo, por assim dizer, ao pensar em todos os perigos que podia manifestar-se. Perigos mortais, como passou com outro integrante da expedição Langsdorff, Adrien-Aimé Tonnet, coetâneo de Hercule, mas já experimentado viajante, que recusou as repetidas ofertas de ajuda de pessoas capazes de lidar com o meio ambiente. O preço pago foi a morte do jovem, entrado vestido de botas e a cavalo no rio Guaporé. Quando Lili Schwartz propus o tema dos guias nos relatos de viajante, eu fiquei entusiasmada, porque teria sido para mim um estudo novo, nunca pensei nos guias, e porque logo pensei num recente artigo sobre Hercule Florence, de Maria de Fátima Costa,
publicado num livro coletâneo do 23, titulado Hercule Florence em 4 tempos, leituras cruzadas em textos e imagem, escrito por 4 autores, a Maria de Fátima Costa, Jacques Lénard, Antônio Herculano Lopes e eu. Nas conclusões do artigo, Maria de Fátima Costa afirma que Florence não descreveu figuras tipo como havia feito, digo eu, Debré, mas, e cito a palavra dela, interessava-lhe o indivíduo. Ao fazer isso, desloca o foco de visão e dá espaço para que se conheça os anônimos personagens. Analisando o retrato de um dos pilotos, retrato que não está no manuscrito que estou analisando, Fátima Costa afirma: nesta representação de Florence, mais que Landorf, é Luiz Ribeira, o piloto, que comanda a frota científica. Quem leu a edição do Voyage d'Hercule Florence na tradução do Visconde de Tonnet será bastante surpreendido com esta minha análise e com as afirmações de Maria de Fátima Costa. De fato, na tradução de Tonnet, guias, pilotos, caçadores, pescadores e camaradas estão citados, sim, mas com muita parcimônia. Eu fiz uma leitura comparativa do Voyage, recentemente traduzido por Júlia Manera e publicado pelo Instituto Hercule Florence em 2015, não, 23, e o texto traduzido por Tonnet na edição que todos conhecemos, porque tem muito tempo. Pelo que se refere aos guias e trabalhadores do mato, 11 passagens ficaram canceladas totalmente, inclusive aquela descrição do acampamento que eu li antes. Uma descrição muito poética dos camaradas que, ao anoitecer, preparam um lugar para rezar, foi totalmente cancelada. Em outros trechos, ficou o conteúdo, mas de forma reduzida e minimizando a presença dos acompanhantes. Interessante também as censuras de estilo vitoriano. Na tradução de Tonnet, foram cancelados os camaradas nus, os namoros e as jovens bonitas. Assim, o tradutor ficou satisfeito e a narração de Florence foi transformada num verdadeiro relato científico e o autor, Hercule Florence, digno de ser aceito como correspondente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, como passou após um ano da publicação, da tradução, eu diria, edição de Tonnet. Os guias e seus ajudantes constituem um assunto sensível nas narrativas dos viajantes. O fato de ser ou não ser mencionados e de que maneira diz muito do contexto social e cultural, e por isso acho que seja um trabalho que vou continuar fazendo. Jean-Baptiste Debré e Hercule Florence pertencem a 2 gerações filhas das revoluções setecentistas, formadas nas páginas da Enciclopédie de Diderot e d'Alembert, obra que dedicou muita atenção aos ofícios, às técnicas e às habilidades dos artesãos e dos demais trabalhadores no campo e na cidade. As pessoas que no Brasil, até agora, são definidas gente humilde. A este ponto da exposição fica uma pergunta. Por que o texto da tradução do Visconde de Tonnet, ainda que não modificando fatos e conteúdos, menos que num caso bastante grave, tem tantas partes cortadas? Há aqui vários aspectos para ser considerados, mas chegando ao fim do meu tempo, vou sintetizar um só. Ainda que em parte
reescrevido, o Voyage de Florence manteve no tempo a poesia e a sensação de maravilha do jovem chegado no Brasil desde pouco tempo. Ele chegou que tinha 20 anos. Após 46 anos, a tradução de Tonet foi de fato uma nova edição, adaptada à oficialidade da revista onde foi publicada. Neste novo contexto, alguns aspectos não teriam sido bem aceitos nem pela revista, nem pelos leitores potenciais, nem pelos códigos da nova literatura de viagem da época. Estamos já no último quarto do século XIX. Assim, na edição de Tonet, desapareceram os camaradas cantando, pescando, cozinhando, rezando, fumando cachimbo, tomando banho, festejando ou caçando nus. Porém, ficaram os remadores bêbados. Muito obrigada. O tema das viagens, eu compreendo que vocês estão falando dos auxiliares, não? Dos guias, não somente das viagens, mas as viagens formam parte das grandes coletâneas da literatura latino-americana. A Biblioteca Americana, fundada por Pedro Enrique Sureña no ano 1945, tem uma especial atenção à literatura de viagens como a literatura latino-americana, não? Spitz, Martius, obviamente Barão de Humboldt e Bonpland, não? Quando Lili falava sobre o botânico, não? Aquele que ha transportado o herbário, não? Que tem transportado o herbário, eu lembrava Bonpland, que dá nomes em latim às espécies americanas. Por exemplo, la yerba mate per Bonpland es Ilex paraguayensis, ¿no? Toda una transformación al latín das especies americanas. Na Biblioteca Ayacucho de Ángel Rama, no ano 1974, para celebrar o sesquicentenario da Batalha de Ayacucho, também as viagens e os viajeiros são uma figura fundamental. E lembrava também, não conheço tanto os viajeiros pelo Brasil que vocês mencionam, mas no caso das viagens de Darwin em Argentina, o capitão do barco se chamava Fitzroy, e hoje o monte mais importante do sul dos Andes se chama Fitzroy, e o barco se chamava Beagle, como o canal que comunica os dois oceanos, não? Então, há muita persistência na nomenclatura americana das figuras dos viajeros, não? E acho que não sempre somos cientes de esta situação. Então, agradeço particularmente porque vocês põem de relieve figuras que estão bastante esquecidas, não? Verdadeiramente. Eu queria sublinhar que Lili, no início, acho que tem uma parte muito interessante da fala, que é sobre a ciência, como esta literatura de viagem seja entrecruzada com as descobertas, a pesquisa científica, como Marcela estava dizendo, no quantos nomes mais as várias ciências se enriqueceram, não? Com os nomes baseados sobre, digamos, o tipo de catalogação europeia. Acho que seja este um aspecto muito, muito interessante. E também, eu diria, uma parte que está aqui, mas que não é tratado, obviamente, o fato de que estamos, no caso do Brasil, nessa situação bastante
especial do Brasil. A passagem do antigo ao novo regime foi mais demorada pela chegada do regente Dom João VI, que não é um simples fato que se possa somente mencionar, mas tem muitas implicações. Em primeiro lugar, o fato de ter começar através de Debré e, sobretudo, de Le Breton, como trabalhou muito Lili Schwartz, nós vemos como esta corte portuguesa, ainda que um pouco assim, não particularmente de alto nível, de riqueza, etc., mas criou todas as condições para ser uma corte. Então, os artistas, os então, pintores, escultores, os músicos, toda uma série de pessoas que, como nesse caso, estavam fugindo da restauração, porque o Debré, o Le Breton, etc., eram todos napoleônicos, não é? Mas, e vão para o Brasil, que com Dom João VI éramos numa situação de ancien regime, e são bem, digamos, observados, não é? Pelo poder real, mas, no mesmo tempo, são deles que o poder monárquico precisa. Então, acho que seja um período muito fascinante. De um lado, este pragmatismo dos Bragança. Bom, essas pessoas que estão chegando são perigosas, não é? São ex-napoleônicos, tinha um grupo de franceses, mas também não só de franceses, tinha um holandês, etc., que estava sonhando de ir a libertar Napoleão. Então, tinha uma situação bastante complicada para a polícia local, porém, no mesmo tempo, eles são necessários e tudo bem. Não é? Essa é outra parte interessante. Também me lembro daquele viajante inglês que já em 1808 chegou em Brasil, Maui, que foi muito controlado pela polícia, porque não era uma situação normal que um inglês, ainda mais um inglês, passasse no território brasileiro. Então, eu comento, depois podem surgir perguntas. Eu fiquei encantada com a apresentação da Chiara, vocês me perdoem esse momento fã, porque eu fiz essa proposta à Chiara e ela, enfim, ela veio, eu li o texto só ontem, com tantos elementos, com tantas possibilidades narrativas. Eu não sei se ficou clara a metodologia que eu acho que é quase um programa de pesquisa, não é, Chiara? Eu a convidei. Eu fui maluca de convidar e ela foi louca de aceitar, não é? Então, enfim. Foi ótimo, realmente. E tendo um reto muito parecido, não é? Então, E tem uma dupla, por isso que eu falei que era um duplo objetivo, e o primeiro vai em direção ao que Marcela nos indica, que nós optamos por tratar menos disso, não é? Que é a questão de que gênero é esse, que é o gênero literário dos viajantes, né? E que é um gênero que acumula ciência com empiria, né? Por isso que eu falei do empiricismo desse conhecimento científico, tudo no momento da maior interesse, um momento político que a Chiara já descreveu, ou seja, a monarquia portuguesa resolve trazer os inimigos para dentro do território, e assim a própria monarquia portuguesa não podia sair, vocês devem lembrar, porque Portugal estava tomado pelas tropas napoleônicas, então não havia jeito, então ela traz os inimigos para dentro do território para tirar proveito. Esse é um lado. O outro lado é que esse é um momento de conformação das disciplinas, né? Então, esse saber viajante é um saber que ele vai se juntar a essa episteme, né?
brasileira, né? Ou seja, é o momento da criação dos institutos históricos, é o momento da criação dos museus de etnografia, das faculdades de direito. Então, é muito interessante como esse saber viajante vai entrar como uma espécie de saber em si, e por si, e para si. Era nesse sentido que nós falávamos. Então, o que acho que nos interessou, que era me corrija, é essa ideia de que eles vinham retirar e vinham também fazer as suas interpretações. Então, as duas teses do Von Marcius, por exemplo, são basilares para a história do Brasil. Sim. Como ler a história do Brasil, que era um concurso. Então, o primeiro concurso realizado no Brasil sobre como escrever a história do Brasil foi ganha por um estrangeiro e por um Sim. naturalista. E E lá tem tudo já essa metáfora do rio que absorve, mas mantém a hierarquia, vai ser muito explorada durante a República. Então, é um gênero literário pautado pela ideia de um sujeito ausente, isso que eu tentei chamar a atenção, trouxeram a canoa, recolheram as pedras. Recolheram quem? Então, é um gênero muito interessante de se como gênero literário mesmo. E, ao mesmo tempo, é uma produção científica muito vinculada a esse trabalho em campo, mas que, como fazem também antropólogos, eu sou antropóloga também de formação, escondem aqueles que não só recolhem, acompanham, mas como aqueles que têm uma concepção de ciência. Por isso que nós combinamos, Chiara e eu, de nos dedicarmos mais a essa contranarrativa. Ou seja, nós vamos ler aquilo que os viajantes não querem que a gente leia. entre as linhas, sim, realmente. Tem Aparece muitos, digamos, apêndice. indícios muito Exato. importantes. Essa parte que eu disse que eu queria desenvolver em alguma ocasião é aquele realmente como, nesse caso, Hercule Florence está encantado pelas capacidades dos trabalhadores do mato e depois um pouco cada vez, bom, porém estão bêbados, porém não sabem, estragaram um barco, etc. Não? É muito interessante esta parte, entrar dentro para entender estas tensões, que obviamente houve tensões, 3 anos de viagem. Chiara, sem esquecer a questão da escravidão. Eu não tive tempo de ler aqui, mas, por exemplo, Langsdorff, ele descreve como comprou 6 Sim, escravizados, sim. como nas viagens ele seguia a cavalo e os escravizados seguiam a pé Uhum. nas estradas mineiras que eram feitas de pedras e de quartzo. Então, além de tudo, há essa tensão com essa linguagem naturalizada da escravidão no Brasil, que Uhum. alcança as populações indígenas também. Sim. Então, é um tema muito interessante de intersecção com a ciência, com o saber, com a posição europocêntrica em relação às colônias, né? As colônias pensadas como lugar de retirada, e, ao mesmo tempo, a incorporação desse saber. A Chiara começa o texto dela falando isso, que é a nossa concepção de território é totalmente marcada por esses, né, como a Chiara chamou tão bem, por esses pousos, essas marcações dos viajantes. Então, e é um gênero literário que a gente pode explorar aqui, né, na discussão. Então, tentamos, de fato, interseccionar, né, Chiara? Além da questão da iconografia, que é, enfim. Sim. É muito interessante, a iconografia é maravilhosa, com todas as passagens, não é? Do rascunho até a obra terminada, que no caso do Debré, outro, é feita na Europa, claro. Para Florença, não, porque para Florença faz coisas, ele envia muitos desenhos para São Petersburgo, mas depois ele continua na vida, que ele, para quem não conhece a personagem, ele se casou em Campinas, e passou a vida inteira em Campinas até falecer, e, continuou reelaborando aquelas imagens. E o que Então, é muito lindo, que também no caso das imagens, trata-se de ler como uma contranarrativa. Contra não no sim, sentido
de contrário, mas Não, no mas é sentido um de olhar, contraponto. exato, olhar o que o viajante não destaca, mas Sim. que está lá, né? Ou como disse a Chiara, aquilo que o tradutor resolve não traduzir. Essa é uma coisa, eu me decepcionei Genial. tanto com o Desculpa, é Tonê. que nós estamos encantadas com a pesquisa, então a gente... Eu fiz uma tabela, olha, Lili está aqui, contando também as palavras. Alguma coisa, 15 não existem. E outros, contei as palavras, Tonê Poe, 15 palavras, Hercule Florence, 70. Então, bom, tem toda o entusiasmo, porém também Florence trabalhou sobre o texto no curso do tempo. Muito bom, muito interessante.